Olá, prezados irmãos em Cristo e demais pessoas que nos assistem através deste canal. No mês de dezembro é celebrado o nascimento de Jesus Cristo e também o Dia da Bíblia, segundo domingo. E hoje eu estarei falando sobre o tema Bíblia, revelação de Deus ao ser humano na forma escrita. O texto principal está na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Mas lerei também outras passagens bíblicas de acordo com o desenvolvimento desta reflexão. A palavra Bíblia quer dizer livros, não qualquer coleção, mas o conjunto de livros por excelência, porquanto o termo escritura, grafê no grego, era aplicado aos escritos do Velho Testamento e Novo Testamento, não a qualquer outro escrito fora do cânon. Evidências externas, como a história e a arqueologia, podem até confirmar a veracidade da Bíblia, mas é internamente, isto é, através dela mesma, que a Bíblia prova ser a palavra de Deus. Alguns têm confrontado a Bíblia com a ciência, mas, na verdade, não existe entre elas contradição. Se alguma coisa divergem, é porque a ciência ainda não se desenvolveu o suficiente. Quando ela se completar, concordará com a Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a prova de que um ser inteligente criou o mundo está no movimento uniforme dos planetas, na distribuição ordenada das estações, etc. A Bíblia declara que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Assim como Deus, o homem possui intelecto, juízo moral, poder de se comunicar. Para os evolucionistas, todas as diferentes formas de vida que vemos agora no mundo surgiram por seleção natural a partir de alguns seres viventes, a partir de alguns simples seres viventes. Mas as leis da genética não permitem a mudança de um animal em outro animal, e muito menos um irracional se transformar em racional, como afirmam eles, ter o homem surgido do macaco. Portanto, somente a criação divina pode explicar a consciência moral do ser humano. E essa é uma das provas da fidedignidade do livro sagrado, da Bíblia Sagrada. Na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 18, lemos: Pois a Escritura declara: Não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. A primeira parte deste versículo é uma citação de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. A segunda parte é uma citação de Lucas, capítulo 10, versículo 7. Portanto, embora escritos em épocas diferentes e por autores diferentes, os livros do Velho Testamento e Novo Testamento se completam e se confirmam, cabendo hoje ao Novo Testamento a função apostólica de orientar doutrinariamente a Igreja cristã. Na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21, está escrito: Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Os autores bíblicos tinham consciência do que redigiam, mas o que escreveram foi direcionado não por sua própria vontade e com possibilidade de erro, mas pelo Espírito Santo, que é verdadeiro e infalível. Assim, as Escrituras Sagradas chegaram até nós através da revelação divina e da inspiração humana
essa recebida diretamente do próprio Deus. Dessa forma, a Bíblia também passou a ser revelação de Deus para o ser humano. Como revelação de Deus, a Bíblia apresenta Jesus Cristo, o Salvador do mundo. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 39 e 40, o Mestre declarou aos judeus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Os judeus não estavam errados em estudar as Escrituras na esperança de alcançarem a vida eterna. O problema estava na interpretação errônea que faziam delas, e dessa forma não podiam encontrar o Cristo, que é o centro das Escrituras. A mensagem central da Bíblia é a história da salvação. Assim, ao examinarmos as suas páginas, encontraremos o caminho, a verdade e a vida. Encontraremos orientação para o nosso viver. Enfim, encontraremos a porta para a eternidade, Jesus. E que Deus nos abençoe. Amém.